Parabéns pela sua iniciativa de se cadastrar para participar da minha consultoria gratuita para concurso público. Esse aqui é o primeiro passo para você conseguir chegar na sua aprovação, não ficar aí 10 anos estudando para concurso público e realmente mudar de vida. Da mesma forma que o concurso público mudou a minha vida, ele vai mudar a sua vida. Eu vou te ajudar com isso através do que eu considero que é mais importante para qualquer concurseiro que quer ser aprovado. Método de estudo, estratégia e planejamento. Eu vou tirar você da massa que fica maratonando videoaula e perdido, nunca fecha um edital, e vou te ensinar tudo o que você precisa. E para começar, eu quero alinhar algumas expectativas para que você saiba quais são os próximos passos. Primeiramente, a gente recebe diariamente dezenas de cadastros como esse que você fez agora. São inúmeros concurseiros perdidos que chegam todos os dias na nossa base, seja por indicação, seja pelo Instagram, por anúncios online, enfim. Mas todos eles com o objetivo de ter uma orientação personalizada, é só eu e você, de como estudar da maneira certa para o concurso que você quer. Por isso, a gente organiza esses cadastros da seguinte forma: a gente analisa as suas respostas, a gente faz uma pré-qualificação, conhece você, e aí uma pessoa do meu time faz contato para agendar a sua consultoria gratuita. Então, um especialista do meu time vai entrar em contato contigo para ver o melhor horário para a gente agendar essa consultoria inicial. Combinado? Então já fica ligado aí porque a nossa equipe vai entrar em contato com você. E o nome dela é Eduarda. E o segundo ponto é que a gente vai entrar em contato através do WhatsApp ou por ligação. E a grande maioria eu vou ligar para você. Então, se por acaso você receber uma ligação ou uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido nos próximos dias, por favor, responda e atenda, porque somos nós tentando contato para agendar a sua consultoria. Ah, e tem mais um detalhezinho importante. Se você quiser acelerar esse processo e não esperar que a minha equipe entre em contato com você, até porque a sua aprovação tem que ocorrer o mais rápido possível. Não sei se o seu edital já está aberto ou não, tá? Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito Fura Fila. Clicando nesse botão, você vai cair direto no meu WhatsApp pessoal. E aí a gente já pode se conhecer. Eu vou perguntar para você como que você está estudando, vou mandar áudio e a gente já consegue agendar a nossa consultoria, ok? A consultoria gratuita inicial será comigo, Marcele Souza. Eu pessoalmente vou querer entender mais sobre seus desafios, suas dificuldades com o concurso público. Eu vou montar com você um plano para você se preparar para o seu concurso. Você sai com um planejamento claro na sua mente. É claro que se fizer sentido para você e para mim também, eu vou te apresentar, vou te convidar para o nosso time. Vou te mostrar uma solução mais completa, uma maneira de acompanhar você, pegar na sua mão, montar tudo para você. Preparação mais de perto, de maneira mais personalizada, mais individualizada. Praticamente pegando pela sua mão e te conduzindo até o dia da sua aprovação. De todo jeito, eu já fico bem contente que você está interessado em contar com a minha ajuda, mesmo que inicialmente seja gratuita, para você ter mais direcionamento, planejamento, organização e método para ser aprovado. Então você sai dessa consultoria com tudo que você precisa na sua cabeça, claro. Agora, para você conhecer um pouco mais sobre mim e sobre o nosso trabalho, nada melhor do que os nossos alunos que já foram aprovados e que já foram acompanhados por nós aqui embaixo. Então segue aqui alguns depoimentos que eu tenho muito orgulho e será uma honra para te apresentar. Assista até o fim e conte comigo, eu estou ansiosa para encontrar você ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal do O Cronograma e hoje eu vou trazer uma figura ilustre que já está na nossa dobradinha, daqui a pouco 3, né? O Marcos já é aprovado no TRF 3. Me corrige, Marcos, se eu estiver errado. TRF 3
fez o TRF 2, não foi também? Isso. E vai fazer os próximos aí. Vou passar a bola já para você se apresentar e fica à vontade, tá bom? Porque aqui é um bate-papo só para que a gente consiga motivar a galera que está estudando. Fechou. Primeiramente, quero agradecer a você, Marcelo, por estar concedendo essa oportunidade que a gente está conversando um pouco e compartilhando a experiência de estudo, já com o cronograma também. Mas, me apresentando, meu nome é Marcos Vinícius, sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, cidade de Magé. Moro em Magé, mas sou natural de Petrópolis, região serrana. E, enfim, tenho 25 anos de idade, noivo do amor da minha vida, da Juliette. Vamos estar nos casando aí daqui a 2 meses e alguns dias. E estou nessa trajetória aí de estudos, procurando ascender profissionalmente, principalmente, né, por esse lado, e resolver a vida, né, finalmente, com a ajuda agora do cronograma, que de um tempo para cá tem me auxiliado a conseguir lograr êxito nessas aprovações, concursos que eu venho fazendo desde o final de 2022, e vamos seguindo firme. Sou militar, atualmente eu sou concursado, sou militar da Marinha, e não quero parar por aqui, né? Sou grato a Deus pelo, pela profissão, né? Pelo exercício da minha profissão atual, mas não, como já disse e repito, não penso em parar por aqui. A gente sempre procura lograr, né? Sempre novos desafios e, se for da vontade de Deus, a gente vai ascendendo nessa parte profissional e procurando sempre se desenvolver pessoalmente, melhorando a nossa vida e daqueles que nos cercam, né? Que eu acredito que seja uma vontade, né, de muitos de nós que somos concurseiros, não apenas melhorar a nós mesmos, mas aqueles que nos cercam também. É isso aí, Marcos. Você falou é muito importante. Quando a gente é aprovado para o concurso público, a gente não melhora só a nossa vida, mas a gente melhora a vida da nossa família e todos que estão ao nosso redor. Então, não é só um bem para a gente, né? É um bem para os nossos filhos, para sua noiva, para sua futura esposa. Sensacional. Fico muito feliz. Marcos, me fala um pouquinho, me conta um pouquinho como que era a sua metodologia de estudo. Como que você estudava, assim? Como que você lia o PDF? O que você fazia? Resumindo, a sua metodologia, tá bom? O que você fazia na realidade. Sim. Então, antes de eu conhecer cronograma e adotar esse método de estudos que é proposto no cronograma, eu lia muito PDF, fazia muita leitura, mas pouquíssimas questões. Não desenvolvia muito essa parte do estudo por questões e achava que só pela leitura eu iria me garantir, chegar na prova e, tô lendo o conteúdo, então vai chegar o dia da prova, eu vou lembrar de tudo que eu tô lendo. E, infelizmente, não é assim que dá certo. A gente tem que, claro, fazer a leitura do conteúdo, mas atrelar junto com a prática dos exercícios. Então, a minha metodologia de estudos era simplesmente ler material, PDF, ver videoaulas. As videoaulas eu já não era muito fã antes, eu ficava mais no PDF mesmo e não fazia questões. Aí, infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, eu conto com essas experiências. Eu costumo dizer que as experiências também de reprovações, experiências negativas, elas nos ensinam e são degraus fundamentais para a gente alcançar o patamar da vitória, da aprovação. É aquela máxima de que as reprovações nada mais são do que degraus que nos levam ao andar de cima da aprovação. Então, com essas experiências negativas que tive, adotando uma metodologia errada, de tudo não considero ter sido ruim, porque me deu a experiência necessária, me deu esse desconforto para procurar um método que
fosse o adequado, como foi o cronograma, que faz a gente praticar as questões e chegar na prova verdadeiramente preparado para poder chegar e competir de verdade, para ser aprovado. É isso aí, muito correto. É o que eu sempre falo para vocês, né? O erro, falo não só para vocês, mas para o meu filho. Nada que a gente faz na vida, a gente perde tempo. Não, a gente aprende. Né? Se exatamente fez com que você procurasse uma metodologia mais ativa e, ao mesmo tempo, te deu base para chegar e conseguir tocar. Beleza. Então, isso foi antes do cronograma. Agora me fala um pouquinho como que era a sua metodologia no cronograma. O que você mudou? O que você sentiu que o cronograma... E aí já trago até uma pergunta lá do final para a gente ficar mais conexo aqui no depoimento. O que mudou com o cronograma? O que impactou? O que fez a diferença ali para você conseguir essas suas aprovações? Sim, então, a primeira grande diferença foi a resolução de questões, né? Que aí, como eu já na pergunta anterior tive respondendo, a minha preparação anterior era basicamente PDF, com o cronograma já logo implementei as questões e nitidamente eu já pude perceber uma evolução bem grande no meu entendimento completo do material que eu estava lendo, porque acaba que quando a gente está no método errado, a gente não tem muita noção, parece que a gente não tem muita noção de que a gente está caminhando errado, a gente simplesmente acha que está certo e foi até bom entrar aqui nessa pergunta que você fez, né, de a partir do momento que adotei o cronograma como método de estudos, para também agradecer a minha amiga Daniela Zaru, amiga de trabalho, que me apresentou o cronograma, que à época não era nem cronograma, quando ela me apresentou tinha o nome de Mamãe Concurseira. Eu até fiquei, caraca, pessoal, se vê, eu entrei no grupo do WhatsApp, você me adicionou, aí eu já logo pensando, pô, se o pessoal vê eu participando, me vê participando desse grupo Mamãe Concurseira, vai até me zoar, né? Porque, ué, que grupo é esse aí, Marcos? Mamãe Concurseira? Mas a época tinha esse nome e ela me indicou. Eu via que ela tinha bons resultados ela já estava nessa caminhada de concursos antes de mim, eu já compartilhava com ela ali algumas dúvidas, né, de como que seria o estudo para concurso quando eu iniciei, como disse lá no início de 2022 que eu comecei a estudar. E ela já vinha há anos e eu fui pegando essas experiências que ela já vinha carregando da caminhada de concurseira e ela me indicou o material até então Mamãe Concurseira e sou grato a ela por isso. E a partir dali eu comecei a fazer as semanas, né, como você faz lá na programação, né, do PDF do cronograma, cada semana com as suas matérias específicas ali e com o caderno de questão do TEC, né? Então, eu fazia o estudo, a partir dali, eu fazia o estudo do meu PDF pela plataforma de materiais PDF que eu utilizo e já acessava o link pelo TEC Concurso para resolver as questões em seguida. Então, eu, todo dia... E outra coisa também que acaba dando um grande diferencial, eu até estava conversando com o meu amigo Josinaldo, como a gente já esteve conversando também, né, que é um outro colega que está logrando êxito em outros concursos também. E três diferenciais que eu posso perceber no método do cronograma que são muito benéficos a nós que adotamos, né, ou adotamos. Que vou até ler aqui, porque eu mandei essa mensagem para ele, conversando no privado. É a questão de a gente achar um método de estudo eficiente, é um método comprovadamente eficiente, porque ele atrela aquela questão de atingir o fim com vamos dizer assim, os meios mais econômicos, no sentido de economizar tempo. Você, para atingir aquele objetivo, não precisa perder um tempo muito grande que, enfim, você já parece que trabalha
para a gente nesse sentido de planejar um caminho que vai ser o atalho para a gente chegar no fim com o menor tempo possível. A questão do planejamento do que a gente vai estudar a cada dia, que é o que você já faz ali naquela planilha de dia 1, matéria tal e matéria tal. Matéria X e Y, caderno de questões aqui e ali. Pronto, isso aí, só o tempo que a gente perderia, entre aspas, montando um caderno de questões, pensando que matéria a gente iria estudar naquele dia, isso já é um grande benefício que você nos oferece através do cronograma. E o terceiro diferencial é quanto àquela preocupação de saber se vamos fechar o edital ou não, que com o cronograma a gente não tem, porque a gente sabe que se a gente seguir aquele cronograma ali da semana 1 até, enfim, se for 8 semanas, se for o cronograma de 10 semanas, seja de quantas semanas for, a gente seguindo direitinho, chegando até a última semana, até o último dia, é certeza de que vai ser edital fechado. E esses três diferenciais contam muito e enfim, é algo que me faz não largar mais esse método de estudos e para qualquer concurso já procura a Marcele para quando é que vai lançar o cronograma para o concurso tal. E assim a gente vai seguindo. Ai, que massa, massa. Pô, é muito gostoso ouvir, né? Que realmente a gente vê os resultados e é aquilo de uma forma mais rápida. Não precisa também a gente fazer. A mídia passa muita coisa que a gente tem que perder muito tempo, anos e anos para ser aprovado. E, na verdade, se a gente seguir ali, poxa, é muito bacana ouvir isso de vocês também. Beleza. Agora, nas revisões, um tópico que muitos alunos têm dúvida, né? Como é que eu reviso? Ali, como que você fazia as revisões através do nosso cronograma? Da maneira que você queria mesmo. Uhum. Eu fazia ali os cadernos de questões que você colocava no dia 1, dia 2, e à medida que eu ia vendo as questões erradas, eu criava o caderno de questões erradas. Assim que já fechava ali, vamos dizer, o caderno de 30 questões. Cheguei na 30ª questão, fechei o caderno, mas vi que eu errei 3. Já ia lá salvar caderno de questões erradas. O próprio TEC, ele oferece esse recurso para a gente, que é muito bom. E deixava salvo numa pasta de caderno de erradas, vamos dizer assim. E deixava salvo lá e iria para o outro caderno daquele dia. Resolvia. Quando chegava na semana de revisão, que aí tinha lá revisão do dia 1, aí eu ia lá no TEC, entrava na pasta do caderno de questões erradas, procurava pelas questões erradas daquele dia 1, que eu salvei lá. Seriam aquelas 3, como eu dei o exemplo anteriormente. Resolvi as 3, procurava ver qual era o assunto, o tema daquela questão ali, né, predominante, que eu errei, qual era o conteúdo principal daquela questão, e procurava no PDF também dar uma reforçada nesse conteúdo, visto que eu errei a questão. Então, eu refazia a questão errada e procurava dar mais uma lida em cima daquele conteúdo específico da questão errada. Era basicamente essa minha forma de revisar, né, quando chegava ali na semana de revisão, nos dias de revisões. Massa. Exatamente isso. É de forma bem organizada, porque a gente sabe que muitos alunos têm dúvida, né, Marcos? E a revisão é aquele momento que, caraca, lê tudo, imagina, revisar 10 assuntos ao mesmo tempo. A gente fica perdidaço. Que bom que você conseguiu aplicar. Fico muito feliz. Você, querendo ou não, já me respondeu como que o cronograma impactou na sua vida, né? Eu vou perguntar de novo sobre as revisões. E quem indicou, como você conheceu o cronograma, você já até falou da Daniele, realmente é porque na época eu tive o segundo filho, e aí eu lancei Mamãe Concurseira para a galera entender que eu estava na mentoria e ali com o filho no colo dando de mamar. Então, mas era o mesmo método, mesma metodologia, foi só um nome mesmo, uma transição. Mas que bom. O interessante é que, como você falou, desculpa até te cortar, só para a gente não perder essa linha da transição do Mamãe Concurseira para o cronograma, né, que passou a ser o novo nome até então. A explicação a descrição, vamos dizer assim, do método se manteve, que é
justamente para poder auxiliar as pessoas que têm pouco tempo de disponibilidade no seu dia, né? Que assim como era a ideia para a mamãe, que seria concurseira, já tinha ali os seus afazeres com a família em casa, com o trabalho, com o cuidado dos filhos. O cronograma ele trabalha da mesma forma, auxiliando, além das mamães, todos os outros também, como eu, um jovem de 25 anos, mas que tem essa vida também já bem corrida com o trabalho, morando a uma distância de 2 horas mais ou menos da minha casa, trabalho. Então, essa locomoção, casa, trabalho, trabalho, casa, já toma uma boa parte do tempo do meu dia, fora o tempo no trabalho e os outros afazeres, igreja e família, enfim, o cronograma ele é feito para justamente não só para essas pessoas, mas ele atende essas pessoas que conseguem ter eficiência e eficácia no seu estudo, o que não se consegue com muitos outros métodos que tem por aí, que prometem diversas coisas que todo mundo, já é uma frase que a gente ouve muito, né? Todo mundo tem o mesmo tempo. Mas não é bem assim, porque é como eu falei aqui, uns moram a 2 horas do trabalho, outros moram a 5 minutos do trabalho. Então, todo mundo tem 24 horas, tem 24 horas o dia de todo mundo, mas para alguns parece que essas 24 horas elas são muito mais curtas. E o cronograma está aí para justamente auxiliar esse tipo de pessoas que, como eu, apesar de ter pouco tempo por dia para dedicar ao estudo, conseguem lograr essa eficiência ao final do dia, ter a mente tranquila, sabendo que cumpriu com a meta daquele dia. E a gente tem essa clareza, né, com o cronograma, porque a gente sabe o que a gente deveria estudar naquele dia, como a Marcele bem sabe, ela monta ali matéria X e Y, e se você matou aquelas 2 matérias ali daquele dia, você vai dormir tranquilo, sabendo que, pronto, matou o leão daquele dia. Cara, é exatamente isso, né? E no meio de tanta confusão, tanta informação que a gente tem hoje, vários métodos, eu sempre realmente tive essa preocupação, porque eu sempre trabalhei e estudei. Então, mesmo que algumas pessoas, a gente tem até aluno, Marcos, que não estuda, ou perdão, que não trabalha, mas mesmo assim quer otimizar. E acaba se perdendo no excesso de tempo. Só que no mundo que a gente vive, né, com tanta informação, é difícil você achar pessoas que têm uma vida sobrando tempo. É muito difícil. Você vê, com 25 anos, novinho, novinho. Então, tem exatamente. E a gente não pode deixar a vida de lado para estudar. A gente precisa, você precisa casar, precisa construir sua família, precisa frequentar sua igreja, se trabalhar. Como que vai parar a vida para estudar? Não tem como. E tem como, que bom. Você está provando isso para a gente, né? Que tem como, além Isso. de mim, além dos outros alunos. Fico muito feliz. Marcos, não vou tirar mais seu tempo, até porque o meu lema, né, é que a gente seja muito objetivo. O seu tempo vale muito ouro e eu agradeço demais você ter guardado hoje aí um tempinho. A gente vai para quase 20 minutos aí de papo, mas é um papo que para mim encheu meu coração de felicidade e eu sei que vai ajudar muita gente. Vai mostrar que é possível, que tem como e que a gente está aqui para isso. Marcos, muito obrigada. Você quer deixar uma última mensagem assim para a galera? Sim, é só para terminar mesmo, que você mencionou lá no começo da live os concursos. Falo isso de modo não é para exaltar a mim, mas para exaltar o método que a gente está conversando sobre aqui, né? Que, como eu disse, eu comecei a estudar no início de 2022, fiz o primeiro concurso. Claro, fora o que eu já havia feito lá em 2017, quando eu entrei para a Marinha, e estou na Marinha desde 2018, mas ainda não era nada desse método de estudo, era, enfim, outro estudo. Quando eu retomei meu estudo para concurso em 2022, eu fiz o meu primeiro concurso para o Senado sem adotar o método do cronograma, sem fazer questões. Foi aquela forma que eu disse que deu totalmente errado, que era só ficar lendo PDF. Aí fiz o do Senado, comecei logo por qual, né? Logo do Senado Federal, que aí Que é eu Paulo. tomei pau nesse concurso aí.
Aí fui para o segundo concurso já adotando 3 meses depois. Fui para o concurso da ALMG, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com 3 meses de diferença para a prova do Senado, o que na prova do Senado não tinha atingido nem metade da prova de acertos, na ALMG, adotando o cronograma, eu consegui fechar 90% da prova. Aí fechei 90%, depois teve, enfim, as demais etapas, graças a Deus também fui sendo aprovado. Foi um concurso que demorou mais a se desenrolar por diversas inconsistências que foram ocorrendo durante o concurso, mas foi a minha primeira aprovação com o método do cronograma lá no início de 2023, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De primeira. Exatamente. Aí depois veio do TRF3, que eu fiz a prova em outubro, e o TRT12 também. O TRF3 eu fiquei nessa melhor classificação, graças a Deus obtive a 13ª posição. E no TRT12, que foi 2 semanas depois da prova do TRF3, eu fiquei em 96º. Estou lá na lista de aprovados também, nesse cadastro de reserva. E agora fiz o TRF2 nesse ano de 2024 e tô esperando sair o resultado oficial pela banca mesmo, mas já com essa expectativa de aprovação também pela nota e tal. E agora a gente vai se preparando aí para o TSE e a gente vai seguindo firme junto com o cronograma. Então, não foi nem dobradinha, né? Já tá no quarto e agora vai para o quinto. Já pode pedir várias músicas, né, Marcos? Ai, que bacana. Eu lembro até que você falou, Marcele, vai montar o cronograma, e na época eu tinha parado um tempo. Aí eu falei, não, tá, mas eu monto. Tá, então volta aqui, eu vou querer. Eu lembro disso, lembro como fosse hoje. Eu estava aqui indo para a salinha, e aí, graças a Deus, poxa, deu tudo certo. Cara, é isso aí, Marcos, obrigada. E outra coisa, se hoje, como você falou, mas eu vou pedir para repetir para a gente encerrar, você for estudar para o concurso, você faria o cronograma? Com certeza. Sensacional. Com certeza. Sensacional. Então, olha, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Nossa, 22 minutos que eu vou ficar escutando a noite toda, porque ver vocês, hoje é um dia sensacional, dia de gravação de depoimentos, escutar vocês, participar um pouquinho, nem que seja um pouquinho da vitória de vocês, saber que a gente fez diferença, é a nossa missão, e eu fico muito feliz. Pode contar com a gente, que a gente está junto até a posse, até a assinatura lá, tá bom? Show de bola. Cara, muito obrigado mesmo, ó. Beijão para você e para sua família. Manda Valeu, foto Marcelo. do casamento. Beleza, pode deixar. Obrigada. Eu que agradeço aí pela entrevista, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe aí a você e a todos que vão estar escutando e assistindo essa live. Valeu. Fala, galera, tudo bem? Hoje vamos ter uma presença ilustre aqui, que é a nossa queridaça aluna Maiara, e ela está tomando posse hoje na Polícia Civil, e ela vai dar um depoimento rapidinho para a gente, bem gostoso, e mostrar essa história linda desse mulherão aí que realizou o seu sonho. Mai, me fala como que você começou a estudar, um pouquinho da sua história, bem nos pontos importantes, fique à vontade, você que manda aqui. Eu comecei a estudar em 2017 para concurso público. Na época, eu não tinha metodologia nenhuma. Eu maratonava em videoaulas e somente isso. Até cheguei a passar em alguns concursos, mas não cheguei a ser chamada. Aí, logo depois que eu comecei para carreiras policiais, eu conheci a Marcele, conheci o cronograma dela. Na época, era o Revisa Aí, na época, eu já tinha filhos, né? Já era mãe de 2 crianças. E, assim, a minha rotina era completamente diferente. Eu já não tinha mais tempo de maratonar em videoaulas. E eu tinha muito menos tempo para poder estudar, né? Então, assim, eu basicamente estudava somente pelo cronograma dela. Eram ali as questões, né, direcionadas, baseadas no edital. E para mim era muito prático, porque, de fato, eu não tinha tempo. Então, assim, quando saiu o edital da PSERG, eu só consegui ver teorias de português e foi só o cronograma. E eu consegui fazer uma nota ali razoável para poder conseguir passar no concurso. E agora eu tô tomando posse hoje. Qual é o sentimento, né? Me fala. Será que é delicioso? Me fala. Assim, falando francamente, eu ainda tô um pouco anestesiada com tudo.
eu tô meio sem acreditar, eu acho que eu só vou conseguir acreditar de fato que é real ali na hora da assinatura do documento, porque, por enquanto, é como se fosse um sonho ainda. Merece tudo. Mas, sobre revisão especificamente, chegava na hora da revisão, como é que você fazia? Então, na PSERG, o meu tempo ele era muito corrido, então eu negligenciei muito na revisão. Foi uma coisa que eu consegui ajustar na época do concurso da Polícia Militar daqui do Rio. Tanto que o meu desempenho na prova foi completamente diferente. Eu consegui ficar bem dentro das vagas, tirei uma posição bem legal, né? Então, assim, para quem está vindo aí agora para poder estudar para concurso, a minha dica é estudem a teoria e não negligenciem a revisão de forma alguma. Curva de esquecimento é muito importante, ela de fato existe. Se você não revisa, aquela questão que você não revisou, ela é crucial para você passar no seu concurso ali numa posição legal. E você fez muitas questões, você acha que a questão ela teve um fator fundamental na sua aprovação? Com certeza, porque a partir de questões a gente consegue entender como as bancas se posicionam em relação aos assuntos, né? E assim, as coisas ficam um pouco mais previsíveis para a gente que é candidato. Entendi. Principalmente quando você focou na banca, né? Isso. Você estudar questões baseadas na banca é muito importante. É o principal, assim, eu acho. Você fez a PEMERG e fez a PSERG, os dois planejamentos com a gente, não foi? Isso mesmo. E na PEMERG também foi super bem. Fui muito bem, assim, eu nunca imaginei que eu poderia ter um desempenho muito bom num concurso. Eu consegui fazer 40 pontos, 80 pontos, né, na prova. E assim, de fato, usando o cronograma e ajustando a revisão, que eu fiz bastante revisão na prova da PEMERG, o meu desempenho foi completamente diferente. Eu passei muito melhor na prova do que na PSERG. A revisão, então, foi um fator fundamental para que você conseguisse ali uma colocação lá em cima, né? Sim, isso mesmo. E aí, questão de filhos. Você tem 2 filhos hoje? 2 filhos. E eu vejo lá no seu Instagram, delícia. Você acha que ter uma organização, tudo mais ligadinho ali, fez diferença para que você conseguisse cumprir ali o seu edital e fechar até a prova com o filho, com tudo ali ao mesmo tempo? Assim, a rede de apoio e a organização, elas são fundamentais para a gente que é mãe, né? Todo mundo fala assim, com filho não consigo, com filho não dá. Dá sim. Primeiro a gente tem que querer muito aquele sonho, porque assim, eu lembro que em algum momento só eu acreditava que eu iria passar no concurso público, sendo mãe, né? E assim, de fato, você se organizar, ter seu tempo para estudar, ter seu tempo para poder ficar offline da família, da casa, é fundamental. E você falou uma coisa que eu adoro falar, né? Mas ninguém acredita em mim. Mas você acredita? Se você acredita, você sente. Você é a prova disso. Você acreditou e conseguiu fazer com que tudo ao seu redor te ajudasse e facilitasse para que você... Facilitasse, não, essa palavra, acho que mãe, concurso e facilitar não existe. É perrengue mesmo, mas... É luta, assim, eu não vou falar para ninguém que foi fácil, foi confortável, foi desconfortável, não foi fácil. Por várias vezes eu tive que abrir mão de coisas que eu queria muito fazer, mas assim, valeu muito a pena, porque hoje eu tô indo lá correr atrás do meu... Correr atrás não, pegar o meu sonho com a mão, sabe? Sensacional, Mai, sensacional. Mas, você quer deixar algum recado? Nós falamos aqui, teve teoria, teve organização, teve revisão, e aí você trouxe para a gente que a revisão foi fundamental, que fez diferença que você ficasse melhor até na PEMERG do que a PSERG, mas você fez muitas questões, você utilizou lá o planejamento, focou e quis, né? Acho que essa parte é fundamental, tomar a decisão de eu vou ser aprovada, independente do que aconteça. Isso acho que foi também fundamental. Deixa um recado para quem quer realizar o sonho da mesma forma que você realizou. O que hoje você gostaria de falar assim, para quem está lutando e às vezes não consegue enxergar lá do outro lado, que é o que você está vivendo hoje? Assim, o único recado que eu tenho para deixar é o seguinte: não percam a esperança em vocês mesmos.
porque a vida é assim, ninguém acredita na gente, ninguém nos dá um lugar confortável, um lugar ao sol, nem um lugar na sombra. A gente tem que correr atrás do nosso, e às vezes é só a gente na pista. Então não desistam dos seus sonhos, corram atrás, que um dia dá certo. Isso aí, Mai. Mai, antes de fechar aqui, que você até porque você está corrido, você vai assinar, só pode ser agora, cara, que delícia. Eu consegui aqui 10 minutos seus, que extraordinário. Só uma dúvida, você assistiu o vídeo aula em algum momento na preparação da PEMERG e da TCERG? Então, o meu estudo ele é bastante, assim, dinâmico, né? Geralmente eu uso PDF resumidos, eu faço os meus próprios resumos. Eu só uso videoaula quando é um assunto que eu não entendo muito bem, que eu tenho mais dificuldade, que vem ali mais mastigado, mais direcionado. E também leva um tempo maior. Eu priorizo usar questões e PDFs. Perfeito, perfeito. Estou te perguntando porque os alunos que estão passando por isso ficam muito perdidos, assim, caramba, eu preciso assistir videoaula e a gente sabe que atrasa, né? Então, escutar de um aprovado o tempo todo, que realmente o PDF faz, consegue agilizar ali, e que tá tudo bem assistir videoaula quando precisa, né? A gente não precisa excluir, mas escutar de quem está assinando a posse hoje, isso é importante, né? Porque eles conseguem acreditar mais fácil. Mas então agora eu vou deixar um recado para você, tá? Muito obrigada pela confiança, por ter entregado esse sonho na nossa mão. O que você está vivendo hoje, eu falo que eu estou arrepiada, porque é como se eu estivesse assinando a minha posse de novo. Então, mulher, vai lá, arrepia. E vou te falar que esse é o primeiro de muitos e que você ainda vai voar muito. Meus parabéns. Eu estou muito orgulhosa de você. E manda foto pra gente, que eu quero mostrar para o mundo inteiro que as mulheres conseguem sim, independente. É tão bonito ver a mulher assim, realizando o sonho dela, sendo mãe, tudo ao mesmo tempo. Tem como acontecer isso, tá? Muito obrigada. Até o próximo concurso, tá? Até a próxima aprovação. Ai, obrigada. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui naquele momento bem gostoso, né? Momento que eu sou apaixonada, além de todo o processo, mas a entrevista dos aprovados. Hoje a gente está aqui com o Marco Antônio. Marco, a bola hoje é tua, rapaz. Meus parabéns. Marco foi aprovado por TSE, tá aí no processo. E não parou não, tá? Tá estudando. Hoje, ele que vai falar, gente. Quero que ele conte um pouquinho de como que foi o estudo durante todo esse tempo aí. Principalmente, Marco, se apresenta, fica à vontade, tá? A gente tá aqui em casa. E me conta como que foi o seu estudo com o nosso cronograma. Tá, meu nome é Marco Antônio, como a Marcelo falou. Eu já venho desde 2019 estudando para a carreira policial, né? Aí venho quebrando a cabeça aí, tentando achar um método de estudo legal, mas sempre com muita dificuldade. Aí depois apareceu a Marcele, né? Encontrei ela lá no YouTube, aí vi o cronograma e eu achei que aquele ia encaixar bastante no meu estudo, né? Porque eu já tenho um pouco de bagagem. E o cronograma seria mais direcionado para questões. Então ficou muito fácil para mim, encaixou perfeitamente, porque eu entrava, sabia o que ia fazer. Então eu peguei o cronograma do TSE na época, quando eu peguei era só o cronograma, mas a Marcela depois disponibilizou algumas mentorias e foi dando dica de como se preparar, de como se portar também na hora da prova. E eu achei que foi fundamental e ajudou bastante, consegui uma boa classificação no TSE, né, para agente policial. Eu fiquei em 13º até o momento, né, estou em 13º. E, se Deus quiser, vai dar certo. Já deu. Marco, me conta um pouquinho da sua rotina. Você trabalha, estuda junto, tem família? Me conta. Existe uma correria por trás desse estudo? Como que funciona hoje? Então, hoje eu trabalho, né, durante o período de 7h30 até as 4h30.
Então é bem corrido, assim, tem que pegar transporte público, né? Eu sou casado, não tenho filhos ainda, mas mesmo assim ainda é corrido. Nessa parte o cronograma ajuda bastante, né? Porque como o tempo é curto, você só direciona o estudo, o tempo de estudo para realmente fazer. Não precisa ficar planejando o que vai fazer no outro dia. Então, é isso. Eu levanto mais ou menos umas 5h30, né, para poder tentar dar uma estudada. E depois, quando eu chego em casa nesse horário mais ou menos, umas 5h30, aí eu vou para a segunda etapa do estudo. E sempre quando no trabalho tem uma folga, tipo na hora do almoço, eu pegava o cronograma lá e já ia fazendo, tipo, aproveitando as revisões, né, cronograma. Não é fácil, mas assim, a rotina é difícil, mas com essa ferramenta me ajuda bastante, né? Porque eu só fazia executar. Então, algumas matérias que eu já tinha um pouco de bagagem, mas há outras que eu não tinha. Por exemplo, eu preferia partir mais para as leis, né? Imprimir as leis. Aí, quando eu não estava fazendo o cronograma, eu estava lendo as leis à parte. Bacana. Marcos, você falou aqui que você utilizava o tempo que você tinha. Era de manhã, era de tarde, quando chegava do trabalho, no almoço também. Me fala assim, você falou em relação a questões. Você acha que fazer questões ali, executar todo dia, fez diferença na sua aprovação e ter ficado até agora em 13º, que eu tenho certeza que vai ficar até melhor. Mas você acha que fez diferença na sua aprovação fazer questões o tempo todo? Para mim, com certeza, foi um diferencial. Porque antes eu não fazia tanta questão, né? Já vinha fazendo algumas questões, mas não fazia tanto, igual o cronograma indica. E no início é bem difícil, porque você não está adaptado, aí você começa a fazer questão, começa a errar bastante. Mas aí de um tempo, quando passa um tempo, você começa a ficar mais rápido a realizar as questões. E quando você volta na revisão, você começa a ver que você está aprendendo aquele conteúdo pelas questões. É meio engraçado, né? Depois de um mês mais ou menos que eu peguei o cronograma, eu já senti o diferencial. Eu estava bem mais rápido, né? Fluía melhor o estudo. Então, acho que foi o diferencial para mim, as questões. Você falou da revisão. Como que você fazia a sua revisão lá para o TSE? Lá era pelos erros, né, das questões e as questões favoritas. Você indicava lá para fazer as. Já tinha lá o caderno para pegar as erradas, né, as 4 anteriores, eu separava as erradas. Só que no momento que eu errava a questão, eu já separava um caderno à parte daquela matéria para no dia seguinte eu refazer, fora do cronograma. Então eu passava nessa revisão dos erros 2 vezes, praticamente, cada erro. E isso eu acho que ajuda bastante também. Bacana, isso aí, exatamente, eu queria saber. É bom porque quando eu pergunto isso, Marco, os outros alunos acabam vendo que realmente revisar através dos erros vai agregando e gera resultado, né? Perfeito. E Marco, me fala, hoje, eu sei que você continua até estudando com a gente, porque até assinar posse, eu sei disso, mas você indicaria o cronograma para outras pessoas que estão estudando, principalmente quem está na correria, casado, não é casado, tem filho, não tem filho, mas quer otimizar o estudo? Hoje você indica o nosso cronograma? com certeza eu indico porque, assim como me ajudou, né, que eu tinha pouco tempo, tenho pouco tempo, pode ajudar outras pessoas. E é igual eu falei, você vai chegar, vai fazer a tua parte, né, no estudo, mas em relação às questões, a programação tá ali, é só você seguir. Então, com certeza eu indicaria. A pessoa não vai ter o trabalho de montar os cadernos, porque dá trabalho. Se você tem um site de questões e for montar os cadernos, né, matéria por matéria, e dividir por dia, cara, dá muito trabalho. E você já pega pronto. Então, cara, me indico, além das mentorias, né, que vocês façam aí, as dicas de estudo. Bacana, legal. Fico muito feliz, Marco. Que bom. Agora, para a gente encerrar, até porque a gente sempre fala com vocês, né? Otimização de tempo. Então, até a nossa entrevista é direto ao ponto, é para falar realmente o que é importante para os outros alunos.
mostrar que funciona, que no início é difícil mesmo, como você disse, e que é um processo. Manda um recado aí para a galera que está estudando e que às vezes, poxa, pensa em desistir porque no início tá pesado, ou então até que não conheceu ainda o nosso método. Manda um recado aí do seu coração. O que você deixaria aí para a gente finalizar? Cara, eu indicaria a constância, né, para a pessoa que está começando, ela pensar já na constância, porque é difícil. Eu comecei a estudar em 2019, antes um pouco, mas fui para valer em 2019. E bati na trave, já teve concurso que eu fiquei por uma questão, estudei muito errado, peguei muitas dicas erradas também e fui acertando. Então é tipo um processo. Tudo de erro que eu fiz, fui acumulando. Se você hoje está entrando no cronograma que já tem um passado de estudo e errou bastante, isso é um processo, vai ajudar você. Então, mantenha-se firme, tenha um pensamento positivo, igual a Marcelo fala aqui, cara, eu vou fazer uma prova, eu vou dar o meu melhor. Então, aqui, se eu não conseguir o resultado naquilo, mas aquilo vai fazer parte do meu processo. Tudo é uma bagagem. Então, sempre pense na constância, sempre pense em fazer o concurso, o próximo concurso, você vai estar melhor do que o anterior. Não cometa o erro que eu cometi, que quando bati na trave por uma questão, fiquei uns 3, 4 meses sem estudar, porque é difícil, né? Mas, assim, a gente não compreende que a gente já evoluiu. Se você bateu na trave em um concurso, você está quase ali, só falta os detalhes. Então, eu peço, a dica que eu deixo aqui é a constância, você ter constância. Massa, muito bom, Marco. Marco, rapaz, muito obrigada, muito obrigada. Em breve vai ser sua posse aí, e a gente vai tomar posse em outros aí, depois é só escolher. Como a gente falou lá no início, né? Esse ano vai escolher qual que eu tomo posse, isso é muito gostoso. Meus parabéns por toda a sua dedicação, que eu sei que você fez, tá? E que você faz. E estamos juntos, a gente vai caminhar aí até se assinar. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Fala, Arthur. Estou muito feliz desse nosso encontro aqui. Galera, esse aqui é o Arthur Pereira, aprovado na Polícia Penal do Rio de Janeiro em 3 meses, e ele está aqui para contar um pouquinho da trajetória dele e trazer para a gente como que foi esse estudo. Arthur, seja muito bem-vindo. Você é o mestre de hoje, tá bom? Por favor, Opa. é tua hora, teu momento de brilhar. Assim, cada semente, cada detalhe de vocês para a gente é muito importante. E também as pessoas que estão nesse processo, que estão estudando, escutar um pouco de vocês que já conseguiram, traz muita motivação e traz esperança também que o outro lado da moeda existe. Vamos lá, fica à vontade, Arthur, conta sua trajetória, focado aí nesses 3 meses que foi para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Fala aí, pessoal, beleza? Então, como você disse, né, foram 3 meses de preparação somente. Eu tinha uma pequena base, né, da parte de direito lá, direito constitucional, direito administrativo, que foi uma das matérias, né, que caiu nessa prova. Então, eu tinha uma pequena base, mas eu tinha também bastantes lacunas ali a ser preenchidas e ter um material todo organizado, com um banco de questões já preparados para mim, fez realmente total diferença, né? Na minha preparação, ainda mais por 3 meses só para a prova, né? Então, tendo o material todo mastigado para mim ali, realmente é uma maravilha. Foi uma maravilha, tanto que deu certo. E uma dessas lacunas, né, foi português, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade, e através das questões, das revisões e tudo mais, eu pude aperfeiçoar, pude preencher essas lacunas, né, melhorar meu desempenho em português, a parte também de legislação específica da penal, que eu não sabia, não tinha base nenhuma, e foi através das questões que eu aprendi, foi basicamente fazendo questão que eu aprendi essa matéria, além das leis secas lá também, né, que você coloca no cronograma também, que faz total diferença, as revisões e tudo mais. E é isso aí. Agora aprovado, se Deus quiser. Massa. Agora pegar o outro lado da moeda, né? Isso é um de todo o resto que você vai conquistar.
Arthur, me fala como que era um pouco sua rotina. Assim, você tinha tempo sobrando ou era uma correria? Você tinha tempo ou não tinha? Então, hoje eu sou bombeiro militar, né? Então eu tenho que conciliar emprego com o estudo. Não é fácil, porque a gente, pô, plantão 24 horas, chega em casa cansado, querendo descansar. Também eu casei recentemente, então tem toda essa rotina de casamento, né, e tudo mais. Mas, é como eu disse, tendo um material organizado, as coisas fluem com mais facilidade do que se eu não tivesse material, né? Foram 3 meses de muita correria, muito estudo, colocando o estudo, querendo ou não, como prioridade, né? Porque tem que ser, pelo menos num prazo muito curto, assim, tem que ser prioridade. Então, é isso aí. A gente ficou cansativo, realmente. Eu sempre separava algumas horas do meu dia, principalmente de manhã, para estudar, tentando conciliar também uma atividade física ali para manter a mente sã, né? Que é importante. E é isso. Aí a rotina era pesada, mas fazer o quê? Tem que ser feito, né? Para alcançar o objetivo. Legal. Perguntei isso porque a grande maioria das pessoas no mundo, né, a gente possui uma vida corrida. Trabalho, estudo, família, e muita gente acha que a gente não consegue conciliar. Mas você é um caso de que você trabalhava, tinha acabado de casar, que eu sei, eu lembro, e naquela correria, e decidiu fazer essa prova com um pouquinho de base que você tinha. Então, assim, foi um tiro certeiro, tenho certeza que foi muita dedicação, mas conseguiu conciliar com organização. Que bom que você, Faz a diferença. que tudo funcionou. E as questões, você ia direto para as questões, você dava uma lida na teoria. Fala um pouquinho sobre isso. Querendo ou não, foi pouco tempo. Sim. Então, é o que eu disse para você, né? Como as matérias eu tinha um pouco de base, algumas delas, eu já ia para as questões. Muitas das matérias que eu tinha base, eu ia para direto para as questões, porque se eu errasse, tem os comentários das questões e tudo mais, dava para dar uma revisada. Mas algumas matérias realmente eram novidade para mim. Então, eu também fazia as questões, mas as questões, principalmente as que eu errava, eu dava uma lida na lei seca ou pesquisava na internet algum conteúdo para complementar o estudo, né? Show. Na hora da revisão, você chegava a refazer as erradas? Como que você revisava naquela hora ali, naquela caixinha da revisão? Ou você deixava de lado? Como que você fazia? Não, eu sempre reviso as erradas, principalmente, né? As favoritadas também, eu sempre favorito algumas questões que são importantes, que tem até uns comentários legais, algumas questões têm uns comentários legais, que vale a pena favoritar também, para dar uma revisada, né, depois e complementar, aprofundar o estudo, né? Perfeito, Arthur, é isso aí. Arthur, deixa uma mensagem aí para a galera que está nesse processo, que querendo ou não conseguiu ainda a primeira aprovação, que a gente sabe que a primeira aprovação, ela vem a primeira, depois a segunda, a terceira, é como se fosse um vício, né? E uma vai levando a outra. Me fala, deixa aí uma mensagem para a galera, o que você gostaria de falar? Então, no meu caso, eu não estava me encontrando muito bem nos estudos, né? Eu já venho estudando para concurso público já tem um bom tempo, e a organização na minha vida fez total diferença. Então, à medida que eu fui organizando o meu dia para separar os horários certinhos para estudar, tendo um bom material, um bom auxílio, se for o caso, uma mentoria e tudo mais, para estudar, realmente faz muita diferença. Então, isso para mim foi primordial e, querendo ou não, você tem que mudar sua mente para colocar aquilo como prioridade. Você tem que, óbvio, também tem que conciliar com a vida, tem que se divertir também e tudo mais, mas o estudo tem que ser prioridade na sua vida. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer atividade física. E eu sei que a atividade física para a área que eu quero, que é policial, é importante também porque tem o TAP, depois e tudo mais. Então, eu tento sempre conciliar essas coisas, estudo, atividade física, família, mas o estudo, novamente, tem que ser prioridade para quem quer alcançar ali os concursos públicos. Muito bom, gostei. Eu sempre trago também, exatamente, ou a gente quer ou não quer, né? Aquilo ali tem que estar, porque senão a gente não consegue dar conta de tudo. Precisa ter uma base, família, atividade física e concurso. Perfeito. Arthur, muito obrigada. Muito Eu obrigada. agradeço.
rapidinho, mas muito direto ao ponto. E isso está bem alinhado à nossa metodologia, otimização de tempo. Então, aqui que eu te perguntei, o que você falou foi certeiro para mostrar para as pessoas que estão estudando que a metodologia realmente é só seguir e persistir ali. E ter prioridade. Isso daí é base, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Todo esse apoio aí durante esse processo foi show de bola. Valeu. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui naquele nosso minutinho delícia que é Papo com Aprovado. Quer conhecer a galera que está sendo aprovada, saber um pouquinho. E hoje eu estou com o Jonas aqui, meu parceiro de terra do Rio de Janeiro. Jonas, vamos lá. Não vou ficar contando uma história, porque o foco hoje é você, tá? É bem rapidinho, porque eu sei que o tempo de concurseiro e concursado vale ouro. Me fala um pouco de como foi seu estudo, Jonas. Como que você estava estudando com o nosso programa, o que você fazia? Seja bem sincero, ó, bola tua. Então, Marcele, boa tarde. Eu comecei a estudar no ano de 2023, devido a uma mudança que teve no meu trabalho, né? Eu não fiquei satisfeito e resolvi tentar mudar. Comecei a estudar com esses cursos tradicionais, né? Que inclusive é até bom, para me dar um norte, me dar uma direção. Quando comecei a estudar e lá no meu trabalho, batendo papo com outras pessoas que também estudavam, eu fui me apresentado o cronograma de um amigo que também era concurseiro, que trabalhava comigo, eu nem sabia que ele era concurseiro, e ele me falou que fazia o uso de um cronograma. Eu falei para ele que nunca me adaptei a cronograma devido à nossa rotina de trabalho, né? Difícil. Eu pessoalmente nunca consegui montar um cronograma. Aí ele me explicou que não era eu que queria montar, né? Que já viria pronto, e resolvi experimentar, digamos assim. O primeiro concurso que eu fiz, o TRF2, eu fui aprovado antes do cronograma, fui aprovado e não fiquei tão bem colocado. Estou lá no cadastro de reserva, seja o que Deus quiser, mas não fiquei bem colocado. Depois desse concurso, que foi em julho do ano passado, ele me apresentou o cronograma. E aí eu me inscrevi para o TRF5 de Natal. E aí já foi com o uso do cronograma. A minha classificação, ela aumentou assim exponencialmente. Eu saí de uma porcentagem de 50 e poucos por cento da prova para 75%, né? Acabou que eu fiquei lá em Natal na posição 29, tô lá no cadastro de reserva de lá, e já foram chamados 3 pessoas, né? Os 3 primeiros já foram, e também tá na mão de Deus, seja o que Deus quiser, né? Bola para frente. Domingo agora tem outro concurso, outra guerra, que vamos para cima, e vamos fechar mais uma parceria aí pro próximo concurso que vai ter do TRT1, né? TRT1 que vai ser em maio. Vamos fechar esse cronograma aí e buscar as primeiras colocações de novo. Muito bom. Cara, 29, isso aí vai entrar, com certeza. Mas é parar quando assinar a posse. Assinou com certeza. Vai lá, não. Jonas, você acredita que o cronograma, bem que você até falou, pô, Marcelo, eu ficava em 50 e pouco, fiquei em 70 e poucos por cento da prova que te deu a colocação de 29. Mas, diretamente, assim, você acha que foi o cronograma, a organização, as baterias, o que fez de diferença no cronograma ali, que de repente você não fazia? Então, sem o cronograma, o que eu faço? Eu sempre imprimo um edital verticalizado, colo em frente à minha mesa de estudo e vou ticando os eventos que eu vou estudando, certo? Só que, né, tem dias que eu não consigo estudar, tem dias que eu estudo no trabalho, não estudo em casa, tem dia que eu estudo em casa, não estudo no trabalho. Então, tem dias que eu pulo assuntos e eu acabo ficando esquecido ali. Às vezes eu esqueci de marcar que eu estudei, às vezes eu estudei e estou estudando ele de novo, sem dar atenção aos outros assuntos que eu deveria, né? E também sem saber qual assunto tem mais importância. Porque no edital que a gente imprime assim verticalizado, você não sabe qual que tem mais importância e qual que não tem, né? Mais na experiência mesmo, sendo direcionado por alguém. Com o cronograma,
ele vindo já pronto, ele já vem com os assuntos mais relevantes. Tem assunto que você, inclusive no primeiro cronograma, eu até fiquei meio receoso, porque teve assunto que eu nem vi. Aí eu falei assim, pô, ela não tá mandando tal assunto, mas vamos embora, vamos seguir. Acabou que esse assunto realmente não foi cobrado. Um negócio que você fica meio no escuro assim, mas quando você vai fazendo, fez a primeira prova com o cronograma, aí você viu que deu certo, vai para a segunda. Aí, pô, você viu que deu certo. Assim, resumindo, sem o cronograma, você acaba estudando assuntos que não têm importância, que provavelmente não vai cair, e deixando os assuntos importantes de lado, né? E com o cronograma, isso acaba sendo reduzido quase a zero, né? Não tem como dar uma certeza, que às vezes a banca pode sair da direção que ela costuma ir, né? E jogar uma questão lá que você não está acostumado. Mas normalmente funciona. Ficou bom. Que bacana, Jana. Exatamente. Assim, até falando um pouquinho da estratégia, a gente não deixa nada de lado, mas quando a gente faz questões, as questões mostram para a gente que a gente cai, o que a banca cobra. Aí o aluno vai ali e exatamente, não é tudo que cai na prova. Né? Embora a gente coloque todo o edital, mas quando a gente coloca a bateria de questões, o aluno ele é direcionado para o que realmente cai. Então, assim, poxa, que bom que fez. E o fato de já estar tudo ali pronto, você não tem que pegar no edital. Você acha que otimizou teu tempo? Otimizou muito tempo, pô. O cronograma ele vem por semana. Ele veio por semana, né? Você clica lá no cronograma, já tem o link das questões, você não precisa nem montar caderno, já tem o link das questões. Você já tem o assunto que você tem que ler, né? O PDF, no caso, que você já tem que ler. Tudo por etapa certinho, de segunda a segunda. Você só tem o trabalho de abrir o e-mail, clicar no dia que você está, por exemplo, hoje é quinta, eu abriria o e-mail agora, clicaria lá, ia ler o PDF, e depois ia para as questões, e com certeza eu otimizo o tempo. Show de bola. Até porque, cara, nosso tempo vale ouro demais, né? Jana, você é casado? Você Sou casado, tenho 3 filhos. Tem filho também? Tenho 3. Tá vendo, cara? Aí, 3 filhos, casado. Prova de que funciona, né? Que otimizou seu tempo. Pô, fico feliz. Tempo para mim é mais importante que dinheiro. É verdade. Eu falo assim: tem como a gente chegar na padaria e falar, me dá 1 hora? Não tem como. Não tem como. Assim, meu filho, se perdeu o tempo, acabou, perdeu. Não tem como. Beleza. Jonas, hoje você indicaria o nosso cronograma para a galera que está estudando, que quer ter resultado? Hoje você indica? Indico, pô, cronograma, o suporte que a equipe proporciona também, né? Inclusive, eu até comentei edital com cronograma, sozinho. Tem gente que consegue? Tem. Mas com a faca e o queijo na mão fica mais fácil, né? Então, assim, indico sim para todo mundo que está nesse ramo aí de concurso público. Buscar ajuda, mentoria, plataforma de qualidade, até equipamento de qualidade. Eu comecei a estudar no papel físico. Imprimia apostila e papel e rabisca. Hoje em dia eu já migrei para o tablet, né? Rodei a internet para o tablet, tem acesso à internet ali rápido, ao cronograma, ao caderno de questões, ao PDF, você tem que ler tudo muito rápido, não tem peso, não rasga. Assim, tem que se adaptar. Tem que se adaptar, né? Buscar uma ajuda técnica de boa qualidade, que no caso é o cronograma, e é isso aí, 1 hora vem. Isso aí, Jana. Sentar a bunda e estudar, né? Eu estava até dando mentoria agora, eu falo, gente, é só sentar e estudar? Se você tiver uma estratégia, se você tiver organização, se você estiver no caminho certo, o trabalho do aluno é sentar e estudar. O resto, deixa com a gente que a gente mastiga e faz com que o tempo seja maior. Beleza. Jonas, querido, cara, manda uma mensagem aí para a galera que tem filho, a galera que trabalha, os homens aí que tem filho, que fica na correria, que tem família, que tem que conciliar e que quer realmente ficar aí em 20 e pouco, e quer tomar posse de concurso. Fala aí com essa galera. Então, galera, minha sugestão é
procure uma ajuda de qualidade o mais rápido possível. Quando eu comecei totalmente errado. Perdi 4, 5 meses da minha jornada de estudo, porque eu não tinha orientação. Fiquei só vendo vídeo. É o processo, né? Comecei vendo vídeo aula, não escrevia nada, não fazia questão de nada. Acabou que eu comecei a ficar enjoado e não estava aprendendo. Quando eu busquei ajuda, mudei minha metodologia, começou a funcionar, começou a caminhar, começou a aparecer um montão de aprovação aí. Já passei no TRF2, no 5. Acabei de fazer o TAF do TSE. Acabei de ter a redação corrigida no TRF6 também. Devo ir para o TAF, né, também. Estou fazendo um montão de TAF. Inclusive, além de estudar, também tem que treinar, né? Não adianta você passar na prova, estudar 3, 4 anos da tua vida e você não passar no TAF. Domingo tenho mais uma guerra. Estou aqui estudando agora. Vou fechar hoje, amanhã. Sábado eu vou só assistir uma live que eu tenho para assistir, descansar. E é isso. Não percam tempo, que a aprovação vem. Show, cara, isso é muito importante, porque eu falo assim, quando a gente fala é uma coisa, mas quando vocês falam que acabaram de ser aprovados e que fala que tem filho, que trabalha, que está na correria, atinge a galera que está passando ao mesmo terreno, entendeu? Então, assim, são minutos muito importantes. Jonas, olha aqui, muito obrigada, tá? Vamos juntos, vamos juntos. E depois, não deixa de mandar lá cada carga, porque eu quero que saiba que você vai estar no meu feed, né? Ó, vambora tá? Valeu, abraço. Sim. Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo aqui com a Lê, que é uma aluna muito querida e aprovada. Quando a gente traz aqui vocês, Lê, meu maior objetivo é impactar pessoas que viveram e que vivem a sua rotina parecida com a sua rotina e que falem assim, caramba, se a Lê conseguiu, eu consigo, sabe? Então, o objetivo é mostrar a sua vitória, lógico, ensinar como que você fez. Então, hoje eu jogo a bola para você que manda no pedaço. Me fala, Lê, a Lê é aprovada nos Correios, ela veio numa trajetória com a gente, ela foi aprovada já em 3. E aí, o primeiro foi, depois você me lembra, a Prefeitura, o TSE, mas o que ela teve chance agora de entrar, que ela vai entrar, é os Correios. Me fala um pouquinho de como era o seu estudo para os Correios, Lê. Oi, boa tarde. O meu estudo eu fiz cada dia um pouquinho. Todo dia, assim, no mesmo horário. Todos os dias, até de domingo. Não parava. Só que eu escolhia sempre um horário, né? Sempre no mesmo horário. Era como se fosse um trabalho. Eu tinha que estar lá todos os dias, naquele horário. Faça chuva, faça sol. Eu tivesse um pouco indisposta, mas mesmo assim eu ia. E assim eu fui fazendo durante, acho que 1 ano e meio, quer dizer, 1 mês e meio, né, que foi o tempo dos Correios. Foi isso. Sim, você falou até um ano e meio, porque a Lê tá comigo, né? Tá com o cronograma, tem. A gente vai fazer 1 ano juntas, né? Eu falo que é um relacionamento. Sim, ela vai fazer quer dizer, fez agora, fevereiro. Por isso que eu falo que sempre que 1 ano é um tempo muito bom para gerar um resultado. E, Alê, você estudava antes de entrar no cronograma? Como que você estudava? Você sentiu diferença do estudo antes e do estudo depois? Sim, eu já estudava, só que da minha maneira, né? Aí, assim, antes eu chegava só a 60% da prova. Sim. Eu nunca passei disso. Aí, na primeira vez que eu comprei o cronograma, eu já dei um salto bem grande. Eu já passei para 82 pontos. E senti uma diferença muito grande. Muito mesmo. Eu lembro, né? Eu lembro que quando você entrou, a gente fala que é a pessoa que entra que não conhece a metodologia, que tem que aprender a estudar ali, revisão, teoria, questões, revisão e massificar. E aí eu lembro que eu falei, Ale, você tá viciada em questões, lembra? Você falou, estou fazendo muitas questões. Você lembra desse dia? O caramba, comendo questões, Marcele, é o tempo todo. E aí é aquilo que a gente conversa, é o acúmulo de conhecimento. Tá bom, Ale, vamos lá. Bola para você de novo.
Você falou que gerou impacto. Como você acha que o fato de fazer questões fez diferença no seu resultado dos Correios? Muita diferença. Que é ali que você consegue memorizar as coisas muito mais rápido do que você tá. Eu sei que assistir aula e ler o PDF é muito bom, com certeza, mas nem se compara com as questões. Você memoriza muito mais rápido e aprende também, com certeza. Me fala da sua rotina. Ale, você tem filha, não tem? Eu conheço, estou falando, perguntando, mas eu conheço. Tenho Tem filha? São 3 filhas. Uma não mora comigo, mora em Porto Velho. Aí a outra, a mais velha, mora, que tem 24 anos. E a pequenininha, de 7 anos. Mas, assim, não é muito fácil, não. Quando eu comecei, eu tive que renunciar a muita coisa e me adaptar à minha nova vida. Deixei de fazer muitas coisas e priorizei outras. Não é fácil, mas eu quero muito, né? Chegar até lá. Exatamente. Não, peraí, que já chegou, tá? Eu falo, já chegou. Já chegou. Tá esperando só a cartinha. Você passou no concurso nacional que tem quantidade de candidatos absurda, tá? Então, assim, já chegou. Mas, beleza, me fala também um pouquinho como que era a sua revisão. Quando você... E assim, Ale, o fato de você ter o cronograma na mão, aquele planejamento, sentar e estudar. Antes você estudava da sua forma, que você falou. O fato da sua rotina, você acha que já ter tudo mastigado ali, já ter tudo organizado, facilitou para que você conciliasse com o filho, com a filha, com a família, com todo o seu tempo ali? Você acha que aquela organização facilitou a sua aprovação nos Correios? Sem dúvidas. Não tenho nem dúvida disso. Porque a gente chega lá, só senta e executa, né? Não tem aquele trabalho de ficar procurando as questões, elas já estão lá. E o seu cronograma, vou te dizer, viu? Muitas questões, principalmente de geografia. Eu contei 7 questões, 7, que estava dentro do cronograma. Dentro. E quando eu vi, que eu me lembrei, eu disse, meu Deus, na verdade eu achei que a prova ia estar bem mais difícil. De geografia, porque eu não sou muito boa, né? Mas aí quando eu vi, eu disse, meu Deus, minha chance. Exatamente. E, Ale, é engraçado que quanto mais a gente estuda, mais faz questões, a gente vai olhando e fala assim, caramba, não é que isso aqui eu faço todo dia, né? Aquilo ali fica natural pra gente. E eu lembro da revisão que a gente fez véspera de prova, né? Marcelo, estou desesperada com geografia. Calma, peraí. Toma um cadernão, vai, come essas questões para você revisar. Lembra, não foi? E você pegou, falou assim, que bom. Beleza. Ale, me fala o seguinte: você lia teoria, você falou que videoaula é importante, e sim, e concordo muito. Pegava, fazia as questões. Me fala hoje, você indicaria o cronograma para outros alunos que têm essa rotina com filho, que trabalha e que às vezes não consegue conciliar? Você indica? Você acha que vale a pena? Indico, meu Deus, como eu indico. Super indico. Para mim foi essencial. Eu ainda não tinha tido essa oportunidade. E quando eu conheci, eu peguei mesmo, porque era tudo que eu estava procurando, na verdade, mas eu ainda não tinha encontrado. Porque geralmente os cronogramas que a gente encontra por aí são totalmente diferentes. E esse eu me identifiquei muito, muito mesmo. Sem falar que tem as revisões gerais, né, que ajuda muito. Ah, moleque, muito bom, isso aí. É isso aí. Ale, obrigada muito, tá? Eu quero só que você deixe uma mensagem agora para quem está estudando, para quem ainda não foi aprovado, não conseguiu. Você sentiu isso na pele, você viu que é real,
você conseguiu chegar hoje, sendo aprovada nos Correios, que o outro lado da moeda existe, né? Embora você não tenha tomado posse ainda, a prova acabou de acontecer, mas você já viu seu nome no Diário Oficial, e esse é um desejo de muitos, né? Agora eu quero saber uma mensagem para quem está estudando e às vezes não acredita. O que eu posso dizer é que continue. Faça o seu melhor todos os dias, sem fraquejar, que o dia chega para todos. É só não desistir. Se eu conseguir, que eu achava uma coisa assim do outro mundo, e quando eu vi lá o resultado, até me admirei muito. Eu achei que eu ia ficar em 1.000 e pouco, por aí. Nunca imaginei. Pelo tanto de inscrito, né? Mais de 1 milhão. E ficar entre já é uma vitória. Só Mais de 1 aguardar. milhão de inscritos. É isso aí. Ale, meu amor, muito obrigada, tá, por esse momento. São 10 minutinhos muito importantes para muita gente que vai te ver e vai falar assim: caraca, eu quero sentir isso que a Ale está sentindo, tá? Mais de 1 milhão de inscritos e você ficou aí muito bem colocada e vai ser nomeada. Eu estou muito feliz. Muito obrigada e muito parabéns, tá bom? Eu que agradeço. Fala galera, tudo bem? Hoje estamos falando com o nosso aluno Eric. Eric, eu estou muito feliz por você ter aceitado esse meu convite, tá? Eu sei que é um tempo valioso da nossa vida, mas é muito importante para que outros alunos conheçam trajetórias de pessoas que foram aprovadas, independente de rotina, de correria. E hoje eu quero falar um pouquinho do seu sucesso, tá? Você já sabe o quanto que eu estou feliz quando você me contou quanto que a gente festejou aqui. Mas agora, hoje é seu dia, tá? São minutinhos cruciais para que você fale sobre a sua jornada. Eu queria saber, me conta, se apresenta aí, fica à vontade, me conta um pouquinho. Me conta não, que eu já conheço, conta para os alunos, para quem vai te escutar, principalmente para quem está estudando, um pouquinho da sua jornada, da sua aprovação. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, como o Marcelo já disse, né, meu nome é Eric. Eu, como a maioria dos concurseiros tinha pouco tempo de estudo, o tempo era bem escasso, né? Então, comecei estudando pouquinho e aí fui aumentando o nível. Estudei para a área policial, né, que sempre foi uma vontade, um sonho aí. E aí eu fui gatinhando no começo e depois entrei no ritmo legal de estudo. Trabalhava das 8 da manhã às 6, que é horário comercial, né? Então eu tinha só o horário da noite para estudar. E aí eu conheci a Marcele, pela questão dos cronogramas, tudo, e ele tinha bastante resumo das coisas lá, né? Então isso me auxiliou bastante para eu conseguir passar na prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje, atualmente, sou escrivão de polícia. E isso aí me auxiliou bastante, né? Essa questão do resumo e o crucial para mim do cronograma, algumas baterias de questões, tudo, foi na parte da prova oral. Porque chegou na hora da prova oral, né? Então, assim, é um método completamente diferente de estudo, porque a gente está acostumado a fazer questão, a gente treina para fazer questão. Então, de certo modo, a gente sabe que a resposta está ali no papel. É só a gente saber onde tem que marcar o X. E já na prova oral, não. Então, na prova oral, para quem já fez, sabe como é, tem a questão do frio na barriga, e você tem que saber a resposta tem que estar ali na sua cabeça, né? Então, assim, eu não sou da área do direito, então isso me dava um pouco de medo, mas aí eu comecei a pegar esses resumos, que era bem sucinto, da Marcele, bem objetivo, então, e era o que eu precisava para a prova oral, ser claro e objetivo, não precisava ficar floreando muito, não. E aí eu consegui ir despertando isso aí, consegui desenvolver e me auxiliou. Aí eu consegui ter uma boa colocação na prova oral, né? E isso me ajudou para conseguir entrar nas vagas ali, para conseguir entrar no concurso. Hoje você já tomou posse, já está atuando, tá de plantão, que eu sei, né? Aí, Sim. delícia. Tá gostando? Sim, não, é uma vida completamente diferente. Para quem trabalha na iniciativa privada, para quem está agora, é completamente diferente. Ter tempo para Completamente sua diferente. filha hoje, né? Sim.
Então, eu consegui hoje estar perto da minha casa, era um concurso regionalizado, né? Então, eu consegui ficar aqui na minha região do interior, eu consegui ficar próximo de casa, consegui essa vaga no plantão, e hoje eu estou conseguindo voltar a estudar de novo e continuar aí, mais umas conquistas aí pela frente. Com certeza. Em breve, novamente aqui. Eric, você acha que fazer questões, você já falou até para prova oral, mas para prova objetiva, você acha que fazer questões foi o diferencial no seu estudo? Sim, sim. Fazer questões foi diferencial porque, por mais que a gente não goste ali de errar, eu tinha uma questão muito de ansiedade. Às vezes eu queria só ver a resposta para depois responder, assim, acabava me burlando, né? Mas a hora de errar é ali, a hora de errar na bateria de questão, no simulado, errar e entender. E eu aprendi muito isso na parte da prova oral, porque eu tinha que fazer questão. Eu tinha que fazer questão porque eu tinha que saber a resposta. Então eu tinha que saber o que que eu estava errando, né? Então, a questão faz toda a diferença. Fazer a questão ali, então, na época ali que eu estava no pós-digital, eu fazia, na matéria ali, tinha vezes que eu fazia 120 questões na semana daquela matéria, daquele tema. Uhum. Então, batia bastante mesmo. Bacana. Eric, essa entrevista é bem rapidinho, mas para o pessoal saber mesmo como que foi sua trajetória. Você disse que já trabalhava, então você trabalhava na iniciativa. Você consegue, me fala se a organização fez diferença para que você conseguisse fechar o seu edital ali, porque mesmo trabalhando, você conseguiu aprovação. Você acha que esse método de fazer questões de organização, ter tudo ali, você acha que isso fez diferença ali você hoje conseguir, tanto na objetiva quanto na discursiva, para que você chegasse na prova preparado? Sim, sim, não, completamente. A organização, ela foi aí uma coisa crucial, porque eu só tinha, meu tempo era muito regrado. Então, eu tinha, acordava cedo, trabalho, como a maioria das pessoas. E aí, correria do dia a dia, chegava em casa, às vezes fazia um exercício para dar uma tranquilizada e estava para fazer. E aí eu ia até a hora que conseguia. Então, assim, eu só tinha a preocupação de sentar naquele tempo e sentar e estudar. Então, não tinha muita preocupação, tipo, e agora eu vou fazer tal matéria. Ah, não, mas eu vou fazer aquela. Mas não, eu acreditei no processo, sentei e fiz, não, é isso aqui. Então, é esse caminho que tem que seguir. Então, a organização faz toda a diferença. Eric, para a gente encerrar aqui, até porque, como eu sempre falo para vocês, o tempo de vocês vale ouro, né? Então, até na entrevista tem que ser otimizado, porque eu sei que você também já está estudando para um cargo aí maior ainda e que vai com certeza lograr êxito. Você indicaria, hoje você indica o método ou cronograma para quem está estudando para concurso e quer ser aprovado? Sim, sim, não, eu indico completamente. Aquela pessoa que quer começar, mas que fica, mas eu tô sem tempo, mas isso, mas aquilo. Meu, é uma coisa mesmo para você parar e ter que pensar, é uma coisa mesmo você ter que pensar em como fazer, vou montar um cronograma. Não, você só tem que organizar a sua vida pessoal, que é isso, é particular de cada um, e só sentar na cadeira e fazer, só isso. Uhum. Que bom, que bom. Exatamente. Falo sempre para vocês, né? Minha vida sempre foi muito corrida, então ainda é, né? Mas hoje eu tenho filhos diferentes, são vários alunos, mas a gente tem que otimizar muito tempo. Que bom. Fico muito feliz. Ericão, muito obrigada, tá? Por esse tempinho aqui que é muito importante para mim, para você e para muita gente que está escutando, que vai conseguir identificar e acreditar que mesmo sem tempo, mesmo na correria, eu brinco assim, pessoas normais também são aprovadas em concurso público, né? Sim. Tá bom. Obrigada. Beijo enorme. Quer deixar uma mensagem aí para a galera que está estudando? Um adeus? A única coisa que eu posso dizer, assim, da minha pouca experiência ali, eu acredito no processo. Vai ter dia que vai parecer que não vai dar certo, vai ter dia que, meu, não vou conseguir, não, eu tenho filho, tenho isso, tenho esse problema. Só acredita no processo, só sente e faz que vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Isso aí. Show de bola. Valeu, galera.